Olá, sejam todas bem-vindas à Oportunidade Mulher. Eu sou a Dani Estevam e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre networking, como construir redes e relacionamentos. Como eu disse para vocês, eu sou a Dani Estevam, vou contar um pouquinho da minha história. Eu tenho 43 anos, sou mineira, mas já moro há 20 anos aqui em Brasília, no Distrito Federal. Tenho 2 filhos, sou ativista, palestrante, sou uma mulher empreendedora e eu gosto de usar os meus contatos, as minhas redes e o meu gostar de gente, o meu poder de conexão para transformar o mundo. Eu atuei em vários órgãos, atuei em várias organizações, trabalhei com mulheres, trabalhei com pessoas em vulnerabilidade, fiz muito voluntariado, fui coautora de um livro, sou palestrante, curadora de conteúdo e eu costumo dizer que eu sou agente de transformação, pitaqueira de plantão e curiosa de carteirinha. Isso é um pouquinho do meu pitch e no decorrer da nossa palestra, do nosso bate-papo aqui, vocês vão entender o porquê que eu estou fazendo essa introdução e explicar para vocês o que significa essa sopa de letrinhas. O que você vai aprender aqui hoje? O conceito de networking, estratégias de networking, o poder do networking, por que a gente faz networking, né? Criação de uma relação de generosidade e confiança, pitch pessoal e o networking na prática. Então, vamos começar pelo conceito. O que é networking? Networking é uma palavrinha em inglês, mas a gente não precisa se assustar, porque nada mais é esse pedacinho net, o início da palavra, significa rede. O work, trabalho. Então, veio esse conceito de como que você constrói redes, contatos, relacionamentos para o seu trabalho. Só que eu costumo ampliar esse conceito um pouquinho, porque eu diria que o networking, essa conexão, essa construção de redes é para a nossa vida. E eu trago um conceito muito pessoal, que eu falo que networking é um conjunto de ações que a gente realiza hoje para construir um relacionamento duradouro, sustentável, pensado no futuro, e que eu possa dentro de uma perspectiva muito de ganha, ganha, ganha. Geralmente você já deve ter ouvido falar em ganha, ganha, mas eu acrescento um ganha nessa história, porque eu acho que quando a gente se relaciona, quando a gente constrói essa rede, eu preciso ganhar, você precisa ganhar. E no caso, o meu negócio, a instituição que a gente é voluntariado, a nossa comunidade também precisa ganhar com o nosso relacionamento. Para que a gente possa falar de network, a gente precisa dar alguns passinhos atrás e pensar em algumas crenças limitantes que as pessoas realmente têm sobre essa palavra, sobre esse conceito. As pessoas acham que é só uma troca de cartão. Eu vou para um monte de evento e saio ali trocando o cartãozinho e está tudo certo. Primeiro que cartãozinho nos dias de hoje já não é mais sustentável a gente ficar enchendo, pulando no planeta com um monte de papel. A não ser que você tenha ali, mande um QR Code do seu próprio WhatsApp, todo mundo hoje tem um WhatsApp, você já consegue enviar ali o seu contato de forma instantânea para as pessoas, né? Mas não é só uma troca de cartão, não são só os seus contatos. O que adianta você ter uma rede com 1000, milhares, um monte de contatos e não se conecta com essas pessoas? Então, networking não são só contatos. Mulheres não sabem fazer networking, isso é uma crença muito limitante, já ouvi muito por aí, e isso também é um mito, não é uma verdade, né? Se você for pensar no seu entorno, nos seus relacionamentos, nas suas amigas, no seu trabalho, nos seus estudos, na sua comunidade, sempre as mulheres estão se organizando. Quantos grupos, se você pesquisar na internet, né, chega no Google e coloca lá, grupos de mulheres, comunidades de mulheres, mulheres empreendedoras, a quantidade de mulheres e de grupos é imensa. Então, sim, nós nos conectamos, nós sabemos fazer network, nós sabemos, sim, nos relacionar e nos conectar. Não é para tímidos, também é uma outra crença. Porque a gente vai criando estratégias. Hoje eu vou falar para vocês de algumas estratégias. E a gente vai aprendendo como que a gente se relaciona, a se conhecer e também a se posicionar e também se conectar com o outro. Talvez as formas sejam diferentes, mas o networking ele é para todo mundo, sim. É uma via de mão única, né? As pessoas acham que fazer network é uma coisa egoísta, tem uma crença limitante de que isso é egoísta. Mas se é uma via de mão única, já não teve uma conexão, já não criou uma relação e um relacionamento, então isso nem é networking. Então também não tem essa questão do egoísmo. E eu só preciso me conectar com os meus núcleos, com as minhas famílias, com as pessoas próximas. Não, isso não é fazer networking.
o networking, ele precisa que a gente se relacione, que a gente amplie e que a gente ultrapasse as nossas barreiras. Então, na verdade, algumas dessas crenças, elas não são networking, né? Então, comunicar-se, tem uma frase que fala que comunicar-se é uma arte e relacionar-se é exercer essa arte com maestria. Então, o primeiro passo para o networking é uma comunicação e você se relacionar e aprofundar esses relacionamentos. Tem uma pesquisa que fala que 80%, né, dos executivos, dos diretores, das pessoas que atuam em médias e grandes organizações, eles reconhecem o networking como estratégico para a sua atuação no mercado. Então ele é muito importante, ele é muito valioso. Tem uma teoria que eu vou trazer para vocês agora que ela é muito interessante. Eu não sei se vocês já ouviram falar da Michelle Obama. A Michelle Obama, ela era a esposa do Barack Obama, que já foi presidente dos Estados Unidos. E eu sou uma pessoa que eu admiro muito o trabalho dela, a pessoa dela, e seria uma pessoa que eu adoraria conhecer na minha vida. Então eu acredito que vocês também tenham aquela pessoa assim que você imagina que nunca vai encontrar e que você gosta muito. E essa pessoa, qualquer que seja a pessoa, ela pode estar em qualquer lugar desse planeta. Ela está distante de nós a apenas 6 graus de separação, que seriam 5 conexões. Eu, 5 conexões e essa pessoa. Então, e eu comprovei isso há um tempo atrás. Eu conheci hoje uma grande amiga que eu tenho. Ela conhece, ela já fez um curso com a Michelle Obama. E eu falei, gente, eu já estou só a 1 grau de separação dessa pessoa. E essa teoria ela é importante para que a gente perceba que qualquer que seja a nossa pretensão de conexão, né? Se tem uma pessoa que a gente acha, acredita que vai ser importante, que vai ser relevante eu conhecer para o meu negócio, para a minha vida, né? Para a minha estratégia de carreira, essa pessoa ela pode estar mais próxima de mim do que eu imagino. E aí a gente vai falar um pouquinho aqui de estratégias de networking. Porque para você se conectar, para você ter um bom relacionamento, é importante que você tenha uma estratégia. Então, conheça o ecossistema. Quando eu falo ecossistema, conheça todas aquelas pessoas que são envolvidas no seu trabalho. Se eu tenho uma brigadeiria, se eu tenho uma lanchonete, se eu trabalho com moda, então quem são aquelas pessoas que fornecem para mim? Quem são aquelas pessoas que eu vendo? Quem são aquelas pessoas que estão ditando as regras, né, que estão falando que cor que agora é mais importante? Ou se eu estou falando, né, onde que eu compro a matéria-prima para fazer o meu produto? Quem são as pessoas que estão na televisão falando sobre aquele assunto que eu também gosto de falar e que eu também tenho interesse? Se eu estou falando da minha carreira, né, quais são as empresas, as organizações que eu pretendo atuar, como é que eu chego até lá, quais são os cursos? Então eu preciso conhecer esse ecossistema. Fazer um plano de carreira, né, ou um plano de negócio, entender onde que eu estou hoje, quais são as minhas competências. E aí, nessa minha jornada, quem são as pessoas ao longo do caminho que podem me ajudar a construir? Que seja uma inspiração, que seja uma autoridade. Eu fui embaixadora da Rede Mulher Empreendedora, então a Ana Fontes é uma grande inspiração para nós mulheres empreendedoras, né? Então a gente segue, a gente se conecta nas redes sociais. Mapear, então, tudo isso que está à nossa volta. Diversidade. Quanto mais diferentes forem esses contatos, melhor, porque eu vou ter informações diversas e eu posso crescer muito mais. E uma coisa que é super importante, quantidade não é qualidade. É preferível que eu tenha pessoas próximas e que eu consiga me relacionar e manter essa conexão do que muitas pessoas que eu não consigo nem falar. Então, manter sempre atualizados os meus contatos. Então, essas estratégias elas são fundamentais para que a gente possa fazer um bom network. Então, é isso. Até agora a gente falou, né, eu trouxe para vocês o conceito do networking, a gente falou um pouquinho sobre a teoria dos 6 graus de separação, me apresentei para vocês, falei algumas estratégias importantes para o networking e a gente agora vai passar para o nosso segundo bloco. Olá, estamos de volta nesse nosso segundo bloco. Eu vou começar falando para vocês sobre o tripé do networking, que são 3 pontos super importantes para que a gente tenha uma boa rede, uma boa construção e bons relacionamentos. O primeiro é conectar. Então, eu preciso me conectar para que o networking aconteça. E aí, independente de qual seja a forma, a estratégia, se é pelas redes sociais, se são nos eventos, se é no meu trabalho que eu já estou atuando, se eu estou falando isso na minha faculdade, na minha escola, me conectar.
chegar, estar com essa pessoa, ativar. Uma vez que eu me conectei, foi no evento, se foi pela rede social, eu continuo essa conversa. Eu lembro aquela pessoa que a gente, olá, tudo bem? Eu sou a Dani Estevam, a gente se encontrou naquele evento, eu estou aqui retomando o nosso contato, gostaria de compartilhar algumas coisas com você, então mantenha essa conversa, continue a conversa que vocês iniciaram, porque às vezes no evento você tem muito pouco tempo, né? E manter. Sabe aquela plantinha que você tem? Sabe aquela hortinha que a gente tem em casa? Sabe aquele bichinho de estimação? Então, mantenha, cuide dos seus relacionamentos, porque eles são muito importantes. E aí a gente precisa pensar que o network, essa construção de uma rede sólida, duradoura, né, engajada, de pessoas que você pode contar no decorrer da sua vida. A gente fala muito, inclusive, né, na maternidade, eu que sou mãe, na nossa rede de apoio, né, que são aquelas pessoas, aquelas mulheres, aquelas pessoas que estão ali nos ajudando para que a gente possa conseguir fazer todas as nossas atividades, para que a gente possa dar conta da nossa maternidade, do nosso dia a dia de uma forma mais leve. Então, o network ele traz algumas janelas de oportunidades para a gente. Então, quando a gente fala especificamente de um negócio, ele está trazendo para mim novas conexões, ideias novas, oportunidade talvez de novos negócios, observar e entender como é que está acontecendo o mercado à minha volta. Né? Agora, por exemplo, a gente teve a pandemia, ficou tudo tão parado e os eventos estão voltando. Né? Se eu trabalho, por exemplo, com comida e eu fornecia comida para evento, os eventos estão voltando, eu preciso saber o que está acontecendo. E às vezes são essas pessoas que estão em alguns outros espaços diferentes do meu que vão trazer essas informações para mim. Manter-me informado é super importante, porque a gente tem que estar conectado e atualizado. Possibilidade de testar novos produtos, novas ideias. Eu falei agora há pouco com você sobre o brigadeiro. Né? Se eu produzo um brigadeiro e eu quero testar uma receita nova, nada melhor do que essas pessoas que eu conheço, que são até aquelas pessoas críticas. É importante que a gente tenha aquelas pessoas que não vão só dizer que está tudo maravilhoso, né? Porque isso também faz a gente crescer. E construir autoridade, principalmente nas redes sociais, quando a gente fala, né? Eu não sei se vocês conhecem, mas o LinkedIn, que é uma rede principalmente de profissionais, e que a gente fala ali, a empresa que a gente está atuando, o que a gente tem feito de projeto. Ali é um espaço super importante para que as pessoas ouçam e vejam a gente falando sobre aquilo que a gente está trabalhando. Então, é uma forma de construir autoridade. As pessoas vão entrar ali e falar assim, ah, Dani Estevam, eu vi ela falando aquele dia de networking, deixa eu ver o LinkedIn dela, o que ela está falando mais. Então, é uma forma da gente reafirmar e continuar mostrando o nosso trabalho. E eu gosto muito de trazer um conceito super interessante da Dale Carnegie, que é uma empresa de consultoria e que trabalha muito com essa parte de desenvolvimento de pessoas, de carreira. E eles trazem dois pilares importantes, que é generosidade e confiabilidade. Que eles acreditam que existam dois níveis muito elevados quando a gente está falando que são conquistados, quando a gente está falando de relações e de construção de rede. Um, é as pessoas que acreditam em você, né, por causa do que você fez por elas. Então, se você fez um trabalho voluntário, se você atuou em alguma comunidade, se você ensinou alguma coisa interessante para aquelas pessoas, elas vão confiar e passar a confiar em você e vão se conectar de uma forma mais profunda com você. E as pessoas também, elas te seguem pelo que você é. Então, assim, se eu estou falando o que eu faço com vocês, se eu estou falando de networking, vocês vão começar a observar se eu tenho boas conexões, se realmente eu sei me relacionar com as pessoas. Por que eu estou falando de networking? Né? Por que eu estou falando de redes, de construção? Então, são esses os dois níveis mais importantes e profundos quando a gente está falando dessa construção de rede. Então, a generosidade, né, você dar, você fazer alguma coisa por alguém, você estar ali disponível é importante, e a confiabilidade, as pessoas confiarem no que você está fazendo. Então, isso gera um grande impacto e ajuda a sustentar essa relação por mais tempo. E aí, um passo a passo super importante, alguns pontos, né? A gente tem mania de sistematizar, a gente colocar o que a gente precisa fazer no nosso dia a dia, né? Igual uma receita de bolo, ajuda um pouquinho. Não que precisa ser dessa forma, não que vocês tenham que fazer exatamente do jeito que eu estou falando, mas são alguns pontos importantes para que a gente possa seguir aí nessa conexão. Então, seja interessante e se interesse pelas pessoas, né? Se eu estou num evento, que está falando sobre sustentabilidade, se está falando sobre lixo, se está falando sobre você ser
um consumidor mais consciente. A gente está falando agora, né, das sacolas que a gente não pode usar mais, as sacolinhas de plástico. Então, se eu estou no evento falando sobre esse assunto, eu tenho que saber o que as pessoas estão falando ali. Então, eu tenho que conseguir manter um diálogo, me apresentar para alguém e ser uma pessoa que as pessoas... Nossa, eu estava ali outro dia no evento com a Daniela, ela trouxe uma informação que eu achei super importante. Eu acho que eu quero falar com ela de novo. Se conecte pelo que é fundamental, sabe? Então, se você viu, quando eu comecei a minha apresentação, eu falei para vocês que eu sou mãe, que eu sou mineira, eu contei para vocês alguns lugares que eu trabalhei. Então, isso são coisas, se eu trouxe isso para a conversa, é porque isso são coisas importantes para mim. E eu já estou te dando uma deixa para que você possa puxar assunto comigo, né? Nossa, ela falou dos filhos, então filho deve ser uma coisa que é importante para ela. Eu posso trazer ali uma conversa, falar dos meus, ou falar o que eu acho sobre a maternidade, enfim. Compartilhe. Às vezes as pessoas têm medo de compartilhar seus conhecimentos. E isso é uma bobagem, porque tudo aquilo que a gente tem de conhecimento, ele deve ser compartilhado. A gente não precisa ter medo, porque ninguém vai roubar uma grande ideia. Grandes ideias as pessoas têm o tempo inteiro, a diferença é a gente colocar essas ideias em prática. Então, possa compartilhar, porque às vezes você vai achar, inclusive, uma pessoa parceira que vai querer tocar a sua ideia com você. Estar presente e com frequência. Eu me conectei com a pessoa, eu não posso entrar em contato e procurar essa pessoa somente quando eu preciso, sabe? Se ela acabou de falar igual no LinkedIn, né? Ela postou alguma coisa legal, ela acabou de ter uma promoção, ou independente de qualquer coisa, você viu que ela trabalha com aquele assunto, compartilha, voltando para o brigadeiro, né? Nossa, eu acabei de descobrir que está em promoção o leite condensado e fulano faz brigadeiro, acho que eu vou falar com ela, vou mandar uma mensagem para ela dessa promoção. Crie interesse pela vida e pelo projeto e pelo trabalho do outro, sabe? Que você vai criando ganchos e vai só fortalecendo esse vínculo e esse laço. Seja ético. Não fale mal das pessoas. Até mesmo porque quando a gente fala mal de alguém, diz muito mais de nós do que dessa pessoa. Então a gente não precisa gastar o nosso tempo, a gente não precisa perder tempo falando mal de ninguém. Se esforce e utilize o seu tempo engrandecendo as outras pessoas, sabe? Isso a gente consegue chegar muito mais longe. Ouça. Ouvir é fundamental. Para que a gente possa se conectar de forma mais profunda e duradoura, é importante que a gente aprenda a ouvir as pessoas, a ficar atento ao que ela está trazendo, porque é nessa conversa e é nesse ouvir que a gente vai ter mais elementos para que a gente possa continuar nessa dança gostosa do se relacionar. E aí lembra que eu falei para vocês do pitch pessoal, né, que é a sua apresentação pessoal? O pitch é um termo muito usado por startups, por empresas, né, de tecnologia, por essa galera que está aí na inovação, e é uma palavra em inglês, a gente está cheio desses termos em inglês, mas, e que de novo, não assusta muito não, é uma apresentação rápida. Imagina que você está no supermercado, na fila do mercado e acabou de encontrar com aquela mulher que você acha incrível o trabalho que ela faz e que você queria uma super dica e que você queria se conectar com ela. Você precisa de muito pouco tempo para poder fazer essa conexão. Então, o pitch é como você se apresenta, fala sobre você, sobre o seu negócio de uma forma muito rápida, né? Então, você precisa se comunicar com clareza, com sinceridade e com confiança. Eu tenho que chegar aqui e já falar o que eu tenho que dar o meu recado rapidinho. A comunicação não verbal, né? Então, a minha postura, a forma que eu me apresento, porque se eu já chego para essa pessoa, oi, licença, eu queria falar com você. Talvez essa pessoa nem está ouvindo o que você está falando, sabe? Então, você tem que se posicionar, você tem que olhar a sua postura, a forma como você coloca a sua voz, tudo isso também é importante nessa comunicação. Encante, sabe? Seja empático, traga alguma coisa, algum elemento mais descontraído, é o primeiro contato que você está tendo com essa pessoa. E procure pontos de conexão, sabe? Assim, se você está vendo, está no mercado mesmo, usando o exemplo do mercado, fala assim, estou vendo aqui as suas compras, não sei. Crie algum gancho para que você possa estar falando com essa pessoa de uma forma mais bacana. E, finalizando aqui a nossa conversa, como que eu coloco tudo isso em prática, Dani? Cara, você precisa ter um currículo, se a gente está falando de mercado de trabalho, de alguém que está procurando emprego, precisa ter um currículo, e de preferência que você vá alimentando ele todo o tempo. Portfólio, cara, eu trabalhei em projetos, eu fiz um trabalho social, eu fui ali tirar umas fotos da minha amiga, tudo que você faz na vida é importante, cria seu portfólio. Redes sociais, se você ainda não tem, vamos pular essa barreira e construir as suas redes, LinkedIn, Instagram, Twitter, seja o que for que faz sentido para o seu negócio e mantenha atualizado.
Participar de eventos, gente. A gente está voltando aos eventos, né? Graças a Deus, depois desse período todo de pandemia, a gente está podendo voltar a se conectar. Vá presencialmente, porque nada substitui um olho no olho. Se planeje, tá? Para você ir para um evento, para você fazer networking, se planeje, não queira chegar num lugar e pegar um monte de cartãozinho e falar com todo mundo. Vá de forma objetiva, eu quero falar com aquele palestrante, eu quero falar com aquela pessoa, eu quero sair de lá com 2 contatos legais para que eu possa continuar aprendendo sobre networking, continuar aprendendo sobre cozinha, continuar aprendendo sobre como que eu vou, né, melhorar minha carreira. Saber manter os seus contatos é super importante. Divulgar os seus projetos, tudo aquilo que você está fazendo, dê publicidade para o que você está fazendo. Conte para as pessoas o que você está fazendo. E interagir com a sua rede, demonstre interesse. Curta, compartilhe, comenta, sabe? É importante você estar criando essa conexão, essa interação, porque de repente, quando você menos esperar, as pessoas entram em contato com você, porque viram um post, viram um comentário, gostaram do que vocês falaram sobre elas. Então, isso é um pouquinho do que eu trouxe para vocês, esse assunto tão extenso e dessa arte, né, de mais do que se conectar, do que entrar em contato com uma pessoa, é manter essa rede de relacionamento. Então, eu costumo dizer que leve a sério, sabe, todos os sonhos que vocês têm, todas as ideias que você tem, e transforme os nãos que vocês veem por aí em asas, as pedras no caminho, em degraus para que vocês possam alcançar os seus objetivos. Eu sou a Dani Estevam, muito obrigada por ter me acompanhado até aqui. Me sigam nas minhas redes sociais, no LinkedIn, no Instagram, eu sempre estou lá como Dani Estevam e vai ser um prazer conversar e continuar esse bate-papo com vocês. Muito obrigada, sejam bem-vindas.